O buffet Jardim das Acácias, em Belo Horizonte, estava decorado perfeitamente para a recepção de casamento. 200 convidados, flores brancas por todo lado, música ao vivo. Carolina Santos, 26 anos, professora de escola pública, estava usando o vestido de noiva simples que tinha custado 2 meses de salário. Ao lado dela, seu agora marido, Pedro Mendes, 30 anos, advogado de família tradicional. Eles tinham acabado de dizer sim no cartório e estavam na recepção quando a mãe de Pedro, Beatriz Mendes, se aproximou com um envelope branco na mão. Beatriz tinha 58 anos, cabelo perfeitamente arrumado, colar de pérolas e expressão que Carolina aprendeu a temer nos últimos 6 meses. Era a expressão de desaprovação absoluta. Carolina, disse Beatriz, voz alta o suficiente para mesas próximas ouvirem, preciso te dar algo. É presente de casamento. Especial. Carolina estendeu a mão confusa. Beatriz colocou o envelope nas mãos dela com um sorriso que não alcançou olhos. Mas só abre depois, quando estiver sozinha. É pessoal. E então se afastou, voltando para a mesa principal, onde estava sentada ao lado do marido, pai de Pedro. Carolina olhou para o envelope. Tinha seu nome escrito em caligrafia elegante. Nada mais. Algo no estômago dela apertou. Porque nos últimos 6 meses, desde que Pedro anunciou o noivado, Beatriz tinha deixado muito claro o que pensava. Você não merece meu filho, tinha dito na primeira vez que se conheceram. Ele poderia ter qualquer mulher, alguém do nível dele, e escolheu você. Carolina tinha tentado ganhar aprovação, tentado ser educada, respeitosa, paciente, mas nada nunca era suficiente. E agora, no dia do casamento, envelope misterioso. Envelope que Carolina abriria horas depois. E quando abrisse, quando lesse o que estava dentro, descobriria a verdade que destruiria não só casamento, mas família inteira. Antes de continuar com essa história emocionante, se inscreve aqui no canal para receber sempre histórias especiais como essa e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. 6 meses antes daquele momento tenso na recepção, Carolina estava corrigindo provas em apartamento pequeno, que dividia com um colega de trabalho, quando Pedro apareceu sem avisar. Sorriso enorme no rosto. Preciso te perguntar algo, disse ele, nervoso, mas animado. O quê? Ele se ajoelhou, tirou caixa do bolso e abriu, revelando o anel simples, mas bonito. Casa comigo. Sei que é rápido, só estamos juntos há 8 meses, mas te amo. Amo quem você é. Amo o que temos, e não quero esperar. Carolina estava chorando, feliz, chocada, assustada, mas feliz. Sim, claro que sim. Eles se beijaram, e por um momento tudo era perfeito. Era conto de fadas improvável. Professora de escola pública e advogado de família rica. Amor que cruzou barreiras de classe. Era lindo, até conhecer Beatriz. Pedro levou Carolina para conhecer pais dele 1 semana após pedido. A casa era mansão em bairro nobre de Belo Horizonte. 3 andares, jardim enorme, empregados. Era mundo completamente diferente do que Carolina conhecia. Nervosa? Perguntou Pedro no carro. Apavorada. Não precisa estar. Meus pais vão te amar. Mas não amaram. Ou pelo menos, Beatriz não amou. O pai de Pedro, Roberto, foi educado, mas distante. Deu boas-vindas formais. Mas foi Beatriz que estabeleceu o tom. Então você é Carolina, disse ela, olhando Carolina de cima a baixo. Pedro me falou sobre você. Disse que é professora? Sou, de português, em escola estadual. Que nobre. Trabalhar com crianças carentes. Havia veneno naquelas palavras. Disfarçado como elogio, mas veneno mesmo assim. Durante jantar, Beatriz fez pergunta após pergunta. Sobre família de Carolina, sobre quanto ganhava, sobre planos de carreira. Cada resposta parecia decepcioná-la mais. Então seus pais não são casados? Meu pai faleceu quando eu tinha 12. Minha mãe é diarista. Ah, e você tem irmãos? 3. Todos mais novos. Ajudei minha mãe a criá-los. Que responsabilidade. E sua casa? Vocês moram onde? Em Venda Nova. Apartamento de 2 quartos. Beatriz tomou gole de vinho como se precisasse de coragem para continuar. E você pretende continuar sendo professora?
Depois de casar com meu filho, pretendo, amo meu trabalho. Mesmo ganhando. Quanto mesmo? 3.000 por mês? Carolina sentiu o rosto esquentar de vergonha. 2.800. Mas não faço por dinheiro. Faço porque importa. Claro, muito nobre. Aquela palavra de novo. Nobre. Como insulto disfarçado. Após jantar, quando Carolina estava saindo, Beatriz a puxou de lado. Preciso ser honesta com você, disse ela, voz baixa, mas firme. Você não merece meu filho. Ele vem de família importante, tem futuro brilhante. E você? Você vai segurá-lo, vai fazer ele desistir de coisas, vai envergonhá-lo em eventos sociais, vai ser âncora puxando ele para baixo. Carolina sentiu lágrimas queimando, mas se recusou a deixá-las cair. Com respeito, dona Beatriz, Pedro me escolheu, ele me ama e eu amo ele. Não vou desistir dele por causa de preconceito. Não é preconceito, é realidade. Vocês são de mundos diferentes. E esses casamentos nunca funcionam, nunca. No carro, Carolina contou tudo para Pedro. Sinto muito, disse ele claramente constrangido. Minha mãe é protetora, mas ela vai mudar de ideia quando te conhecer melhor. Ela me deixou bem claro que não quer me conhecer melhor. Dá tempo, por favor. Ela só precisa de tempo. Mas tempo não ajudou. Nos meses seguintes, Beatriz fez tudo o que podia para sabotar relacionamento. Ligava para Pedro constantemente com emergências durante encontros dele com Carolina. Marcava eventos familiares e esquecia de convidar Carolina. Fazia comentários cruéis sempre que se encontravam. Pedro, aquela sua amiga ligou, diria ela, sabendo que Carolina estava ouvindo. A advogada, a Fernanda, ela perguntou por você. Lembra dela? Vocês quase namoraram. Sós, Carolina, esse vestido é seu interessante. É de loja de departamento, que prático. Ou, Pedro, seu pai e eu estávamos pensando. Talvez vocês devam fazer acordo pré-nupcial, só por precaução. Afinal, Carolina não tem nada a perder e tudo a ganhar. Cada comentário era faca pequena. Cada olhar era julgamento. E Carolina sentia peso crescendo. Talvez sua mãe esteja certa, disse ela para Pedro 3 meses antes do casamento. Talvez sejamos muito diferentes. Não, disse Pedro firmemente. Não deixa ela fazer isso. Não deixa ela plantar dúvida. Te amo. Você me ama. É o que importa. Mas sua família. É minha mãe. Meu pai é neutro. Meus irmãos te adoram. É só ela. E ela vai ter que aceitar eventualmente. Pedro tinha 2 irmãos mais novos. Lucas, 25. E Marina, 22. Ambos foram mais acolhedores que Beatriz. Não liga para mamãe, disse Marina quando se conheceram. Ela é super protetora com Pedro. Sempre foi. Mas você parece legal. E Pedro parece feliz. É o que importa. Lucas concordou. Nunca vi meu irmão tão apaixonado. O que quer que você está fazendo, continue. Mas apoio deles não compensava a hostilidade de Beatriz. 2 meses antes do casamento, durante almoço de família para discutir detalhes, Beatriz lançou bomba. Decidi que não vou ao casamento. Silêncio chocado na mesa. Mãe, o quê? Disse Pedro. Não posso apoiar isso. Não posso ficar ali e fingir que aprovo quando não aprovo. Seria hipócrita. Você é minha mãe, tem que estar lá. Tenho que ser honesta. E honestamente acho que está cometendo erro gigantesco. Roberto, que geralmente ficava quieto, finalmente falou. Beatriz, isso é demais. É casamento do nosso filho. E ele está jogando vida fora. Por uma garota que não é adequada para ele. Carolina se levantou tremendo. Talvez eu não seja adequada. Talvez você esteja certa. Mas amo seu filho. E ele me ama. E se você não consegue aceitar isso, problema é seu. Não meu. Ela saiu. Pedro correu atrás dela. Carolina, espera. Sua mãe me odeia. Realmente me odeia. Como vamos fazer isso funcionar? Vamos fazer porque não precisamos dela. Vamos casar. Vamos ser felizes. E eventualmente ela vai perceber que estava errada. E se não perceber? Então é problema dela, não nosso. Mas era problema deles. Porque Beatriz lançava sombras sobre tudo. Cada decisão de casamento era batalha. O vestido de Carolina não era bom o suficiente. O buffet era barato demais. A lista de convidados tinha pessoas inadequadas, amigos de Carolina da escola, da faculdade pública que tinha frequentado.
Esses são seus amigos? Perguntou Beatriz, olhando lista. Professores? Assistentes sociais? Carolina, isso é casamento de advogado. Precisa de pessoas apropriadas. São pessoas que amo, que me apoiam, que importam para mim. E vão envergonhar você e meu filho. Carolina estava exausta. Exausta de lutar. Exausta de tentar provar valor. Exausta de não ser suficiente. Uma semana antes do casamento, quase desistiu. Não aguento mais, disse para a mãe dela, Dona Vera. Ela me faz sentir tão pequena, tão inadequada. Você não é inadequada, disse Vera, segurando mãos da filha. Você é professora incrível, filha maravilhosa, irmã presente e mulher que Pedro escolheu amar. Beatriz é quem tem problema, não você. Mas e se ela estiver certa? E se eu não for boa o suficiente para a família dele? Boa o suficiente é a medida que ela criou, baseada em dinheiro e status. Mas valor real, caráter real, você tem isso em abundância. Aquelas palavras deram força para Carolina continuar, para casar apesar de tudo. E assim chegaram ao dia do casamento. Beatriz apareceu. Afinal, recusar completamente seria escândalo social, mas estava lá com expressão de funeral, como se estivesse assistindo tragédia ao invés de celebração. Durante cerimônia no cartório, quando o oficial perguntou se havia objeções, Carolina sentiu um momento de pânico. Teve certeza que Beatriz ia falar. Ia objetar, mas ela ficou quieta. Amargamente quieta. Na recepção, Beatriz manteve distância. Não dançou com Pedro quando foi hora de dança com mãe. Não fez brinde. Apenas sentou com expressão de mártir, como se estivesse sendo forçada a estar ali. E então veio o momento. O envelope. O presente que Carolina guardou em bolsa, nervosa demais para abrir ali. A recepção continuou. Discursos foram feitos. Bolo foi cortado. Carolina e Pedro dançaram primeira dança. E por momentos, Carolina esqueceu Beatriz. Esqueceu tensão. Apenas desfrutou do dia. Mas quando a recepção acabou, quando foram para a suíte de hotel que Pedro tinha reservado, quando finalmente ficaram sozinhos, Carolina lembrou do envelope. O que é isso? Perguntou Pedro, vendo ela tirá-lo da bolsa. Sua mãe me deu. Disse que era presente. Disse para abrir sozinha. Abre, vamos ver o que é. Carolina abriu o envelope com mãos tremendo. Dentro havia carta. 3 páginas manuscritas. E quando começou a ler, quando viu palavras escritas ali, sentiu o mundo desmoronar. Carolina, começava a carta. Se está lendo isso, significa que casamento aconteceu. Significa que falhei em te convencer a desistir. Então agora, preciso te contar verdade. Verdade que vai destruir tudo. Porque não posso assistir meu filho viver mentira. Não posso assistir você destruir ele sem saber a verdade completa sobre quem realmente é. Carolina sentiu o estômago virar. Pedro, eu acho que você precisa ler isso. Ler o quê? O que minha mãe disse. Só cesse. Lê, por favor. Pedro pegou carta e continuou lendo onde Carolina tinha parado. Há 26 anos, continuava a carta, houve escândalo na nossa família. Minha irmã mais nova, Helena, ficou grávida aos 16 anos. Menina pobre do bairro onde morávamos antes de ficarmos ricos. Nossos pais ficaram furiosos, envergonhados, e forçaram Helena a dar bebê para a adoção. Disseram que era melhor assim, que criança teria vida melhor com família que pudesse prover. Helena chorou, implorou para ficar com o bebê, mas tinha 16 anos, não teve escolha. E o bebê foi dado. Menina, nascida em 15 de março de 1999, no Hospital Municipal de Belo Horizonte. E o nome dela no registro de nascimento original, antes de adoção, era Ana Carolina Santos. Pedro parou de ler, olhou para Carolina. Seu nome é Ana Carolina. Você nasceu em 15 de março de 1999, em Belo Horizonte. Não, sussurrou Carolina. Não, não pode ser. Mas era possível, porque Carolina sabia que era adotada. Dona Vera tinha contado quando ela tinha 12 anos. Tinha explicado que tinha pegado Carolina quando era bebê, através de adoção informal. Que não sabia quem eram pais biológicos, que importava apenas que amava Carolina como própria filha. Pedro continuou lendo, voz tremendo agora. Helena nunca se recuperou de perder filha,
Morreu 3 anos depois em acidente de carro, mas antes de morrer, fez eu prometer que tentaria encontrar menina, que me certificaria que estava bem. E encontrei. Encontrei registros. Encontrei que bebê tinha sido adotada informalmente por mulher chamada Vera Santos e acompanhei de longe. Sempre soube onde você estava, Carolina. Sempre soube. A carta continuava, mas o peso dela era claro. E agora você está casando com meu filho Pedro. O que faz de você? Faz de você prima dele. Prima de 2º grau, tecnicamente. Filha da minha falecida irmã. E eu não sabia que contar. Se contar, destruiria vocês. Se não contar, seria deixá-los viver em mentira. Então escolhi dar essa informação depois, para que você possa decidir o que fazer com ela. Mas sabe que precisa contar para Pedro. Precisa contar a verdade, porque segredos assim destroem tudo eventualmente. A carta terminava. Não falei por crueldade. Falei porque é verdade que você merecia saber. E porque família, nossa família, não pode ser construída em mentiras. Com arrependimentos eternos, Beatriz. Silêncio absoluto no quarto de hotel. Carolina e Pedro olhando um para outro. Mundo completamente destruído em 3 páginas manuscritas. Mas antes de continuar e descobrir o que acontece depois dessa revelação devastadora, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. Você acha que Beatriz está falando a verdade? Isso muda tudo? E o que Carolina e Pedro devem fazer agora? Me conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que vou marcar seu comentário com um coração especial. Agora sim, vamos voltar para nossa história. Carolina estava sentada na beira da cama do hotel, carta tremendo em suas mãos. Pedro estava de pé, olhando pela janela, tentando processar o impossível. Eles tinham acabado de casar, e agora descobriam que eram primos, que todo relacionamento era baseado em conexão que não deveria existir. Preciso ligar para minha mãe, disse Carolina, voz rouca. Preciso saber se é verdade. Eram 2 da manhã, mas isso não importava. Nada importava além de verdade. Dona Vera atendeu no 3º toque, voz sonolenta. Carol, o que aconteceu? Está tudo bem? Mãe, preciso te perguntar algo. E preciso de honestidade total, completa. O quê? Está me assustando. Você me adotou. Você me contou isso quando eu tinha 12. Mas nunca me disse detalhes. De onde vim? Quem eram meus pais biológicos? Disse que era adoção informal, que não sabia. Silêncio do outro lado. Mãe, preciso saber. Agora. Era verdade? Você realmente não sabia? Ou estava protegendo alguém? Vera suspirou. E naquele suspiro, Carolina soube. Soube que havia mais. Me conta, disse Carolina. Por favor. Conheci uma mulher. Começou Vera lentamente. Em 1999. Ela apareceu na igreja onde eu trabalhava como voluntária. Estava carregando bebê recém-nascida. Chorando. Disse que família tinha forçado ela a dar bebê para adoção formal, mas ela não aguentou. Tinha fugido do abrigo com bebê. Queria que bebê tivesse lar, mas não podia ficar com ela. Carolina sentiu lágrimas começando a cair. E você pegou essa bebê? Eu era essa bebê. Sim, ela me deu você. Disse que seu nome era Ana Carolina, que tinha nascido dia 15 de março, no hospital municipal, e me implorou para cuidar de você, para te amar como ela não podia. E você concordou? Assim, sem perguntas? Eu queria filho desesperadamente. Tinha perdido 3 bebês. Médicos disseram que não poderia ter filhos. E ali estava essa mulher com bebê linda, me oferecendo chance de ser mãe. Então sim, concordei. E a mulher? A mãe biológica? Qual era o nome dela? Outro silêncio. Helena. Ela disse que nome era Helena. Tinha 16 anos. Estava apavorada. E depois que te entregou, nunca mais a vi. Pedro ouviu tudo. E olhou para Carolina com expressão devastada. É verdade, disse ele. Tudo que minha mãe escreveu é verdade. Carolina desligou o telefone. E só ficou ali, processando. Tentando entender como vida tinha virado tanto de cabeça para baixo em questão de minutos. Somos primos, disse ela finalmente. Primos de 2º grau. Tecnicamente legal casar. Mas ainda família.
Minha mãe sabia, disse Pedro, raiva crescendo na voz. Ela sempre soube. E não contou. Deixou a gente se apaixonar, se comprometer, casar. E só então revelou. Por que esperaria? Se realmente se importava com você, por que não contou antes? Porque ela é cruel. Porque queria destruir isso da forma mais dolorosa possível. Pedro pegou o celular. Ligou para a mãe dele. Não importava que eram 2:30 da manhã. Não importava nada. Beatriz atendeu sonolenta. Pedro, o quê? Você sabia? Gritou ele. Você sabia desde o início e não contou. Pedro, calma. Não me manda acalmar. Você descobriu que Carolina era sua sobrinha, filha da sua irmã, e não contou. Deixou a gente se apaixonar, casar. Quando pretendia revelar? Nunca. Ou sempre planejou destruir no dia do casamento? Beatriz estava chorando agora. Não sabia o que fazer. Quando você a trouxe para casa, quando vi ela pela primeira vez, reconheci imediatamente. Era a cara da Helena. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso. E fui verificar. Confirmei datas, lugares, tudo. Era ela. Era Ana Carolina que Helena tinha perdido. E não achou importante contar. Ia destruir vocês. Se contasse no início, você ia ficar com raiva de mim. Ia me culpar. E ia casar com ela mesmo assim por desafio. Então esperou até depois? Até destruir o dia do nosso casamento? Esperei porque tinha esperança que você terminasse com ela sozinho, que percebesse que eram incompatíveis, mas você não percebeu, e quanto mais tempo passava, mais impossível era contar. Carolina pegou o telefone da mão de Pedro. Dona Beatriz, disse ela, voz surpreendentemente calma. A senhora passou 6 meses me dizendo que não mereço seu filho, que sou inadequada, que venho de lugar errado. Tudo isso enquanto sabia que sou sua sobrinha, sua própria sobrinha, filha da sua irmã que você alegadamente amava. Eu amava Helena. Não o suficiente para receber filha dela. Não o suficiente para me dar família que eu nunca tive. A senhora me viu, reconheceu e escolheu ódio ao invés de amor. Por quê? Porque sou pobre? Porque minha mãe adotiva é diarista? Porque não sou boa o suficiente mesmo sendo sangue do seu sangue? Beatriz estava soluçando agora. Você não entende. Entendo perfeitamente. A senhora é esnobe que valoriza dinheiro sobre família, que prefere manter aparências do que fazer o certo, e usou o segredo como arma, para nos controlar, para nos machucar. Carolina desligou o telefone e se virou para Pedro. O que fazemos agora? Pedro estava pálido. Não sei. Somos casados, legalmente. Mas somos primos. Não sei se posso. Se consigo. Consigo o quê? Me ver do mesmo jeito. Me amar do mesmo jeito. Não é isso. É que tudo mudou. Tudo o que pensava que sabia. O que mudou? Você me ama? Amo. Mas eu sou sua prima agora. E isso muda, amor? Pedro não respondeu. E naquela falta de resposta, Carolina sentiu o coração quebrar. Entendo, disse ela, voz quebrada. Entendo. Ela começou a tirar vestido de noiva. Trocou por roupas normais que tinha trazido. Pegou bolsa. O que está fazendo? Perguntou Pedro. Indo embora. Você precisa de tempo. Precisa processar. E eu? Eu preciso entender quem sou. Porque achei que sabia, mas não sei nada. Carolina, espera. Não agora. Não posso ficar aqui. Não quando você está olhando para mim como se eu fosse estranha. Como se tudo que tivemos fosse mentira. Não é mentira. Então o que é? Porque não sinto mais como verdade. Carolina saiu do hotel. Pegou o táxi e foi para a casa da mãe. Dona Vera estava acordada, esperando, sabendo que filha viria. Desculpa, disse Vera quando Carolina entrou. Desculpa por não ter contado. Por ter guardado o segredo. Você protegia Helena, eu entendo. Mas Beatriz sabia e escolheu usar como arma. Nos dias seguintes, história vazou. Alguém, provavelmente Beatriz tentando controlar narrativa, contou para a família, que contou para amigos, que contou para conhecidos. Em uma semana, todos em círculo social de Pedro sabiam. Professor casou com primo sem saber. Escândalo delicioso para fofocar. Carolina tirou licença da escola. Não conseguia enfrentar perguntas, olhares, pena. Pedro também desapareceu, evitando escritório, família, tudo.
2 semanas após o casamento, eles finalmente se encontraram, em café neutro, longe de olhares conhecidos. Como você está? Perguntou Pedro. Destruída, confusa, com raiva, triste, tudo junto. E você? Igual. Ficaram em silêncio por um momento. Falei com o advogado, disse Pedro finalmente. Sobre casamento, sobre o que fazer. Carolina sentiu o estômago apertar. Casamento é legal. Primos de 2º grau podem casar em Minas Gerais. Então, tecnicamente, não fizemos nada errado. Tecnicamente. Mas moralmente, emocionalmente. Não sei, Carol. Não sei como processar isso. Você ainda me ama? Pedro olhou para ela. Realmente olhou. E Carolina viu algo nos olhos dele. Algo que não era rejeição. Era confusão. Era dor. Mas não era falta de amor. Amo, disse ele. Odeio que amo. Porque seria mais fácil se não amasse. Mas amo. Mesmo sabendo o que sei agora. Então o que fazemos? Não sei, mas acho. Acho que precisamos descobrir verdade completa primeiro. Sobre Helena. Sobre o que realmente aconteceu. Porque minha mãe contou versão dela. Mas há mais. Sempre há mais. E ele estava certo. Porque quando começaram a investigar, conversando com pessoas, verificando registros, juntando peças, descobriram história muito mais complicada. Roberto, pai de Pedro, tinha sido quem concordou em conhecê-los. Ele estava arrependido, envergonhado do papel que tinha desempenhado. Helena era irmã de Beatriz, confirmou ele. 12 anos mais nova. Era praticamente criança quando engravidou. E a família? Naquela época éramos pobres, tentando subir, e ter filha adolescente grávida era vergonha que não podiam aceitar. E o pai do bebê? Perguntou Carolina. Quem era? Roberto ficou desconfortável. Era garoto do bairro. Também adolescente. Eles eram namoradinhos. Nada sério até engravidar. E quando aconteceu, família dele negou responsabilidade. Disse que não era filho dele. E sumiu. Então Helena ficou sozinha. Ficou. E pais dela, avós de Beatriz e Helena, forçaram a adoção. Beatriz tentou intervir. Ela era 28 na época. Casada comigo, já tínhamos Pedro, que tinha 2 anos. Ela ofereceu para ficar com o bebê. Criar como nossa. Carolina arregalou olhos. Ela ofereceu? Para me criar? Ofereceu. Mas pais de Helena recusaram. Disseram que seria lembrete constante de vergonha. Que bebê tinha que ir para a família que não conhecesse a história. Então forçaram a adoção. E Helena não aguentou. Fugiu com o bebê. Fugiu. E deu você para a Vera. E 3 anos depois, morreu em acidente. Acidente que muitos acharam que não foi acidente. Que foi? Suicídio. Lágrimas escorriam pelo rosto de Carolina agora. Minha mãe biológica se matou porque tiraram eu dela. Não sabemos se foi suicídio, disse Roberto rapidamente. Foi acidente de carro. Pode ter sido acidente real. Mas Helena nunca se recuperou de perder você. Beatriz disse que ela ficou deprimida, perdida. E 3 anos depois, estava morta. Pedro segurou mão de Carolina. E minha mãe carregou culpa por tudo isso. Por não ter conseguido salvar a irmã dela. Por não ter conseguido manter você. Mas transformou culpa em raiva, disse Carolina. Raiva de mim. Como se eu fosse culpada por existir. Por ser lembrete do que aconteceu. Não é desculpa, disse Roberto. Mas é a explicação. Beatriz viu você e viu Helena. Viu toda a dor, toda a perda, toda a culpa. E não soube lidar. Nos meses seguintes, Carolina e Pedro tentaram reconstruir. Tentaram entender quem eram agora que sabiam verdade. Fizeram terapia, individual e de casal. Conversaram com Beatriz, conversas dolorosas, cheias de lágrimas e raiva e tentativas de entendimento. Devia ter te acolhido, admitiu Beatriz, em sessão de terapia que concordaram fazer juntos. Quando vi você pela primeira vez, devia ter dito, você é sobrinha que perdi, bem-vinda à família. Mas não consegui, só vi Helena e dor de perdê-la, e fui covarde. Foi cruel, corrigiu Carolina. Não covarde, cruel. Me fez sentir indigna por meses, me disse que não merecia seu filho. Quando o tempo todo eu era sua família. Eu sei, e vou passar o resto da vida tentando compensar. Não pode compensar, pode apenas fazer melhor daqui para frente. E Beatriz tentou. Lentamente, imperfeitamente, mas tentou.
6 meses após casamento e revelação, Carolina e Pedro tomaram decisão. Vamos renovar votos, disse Pedro. Não por obrigação legal, mas por escolha. Porque agora sabemos tudo, toda a verdade, e escolhemos um ao outro mesmo assim. Mesmo sendo primos, mesmo com história complicada, mesmo com tudo, porque amor não mudou, conexão não mudou, apenas entendimento mudou. A cerimônia de renovação foi pequena, apenas família próxima. Dona Vera estava lá chorando de alegria. Roberto estava lá apoiando o filho. Lucas e Marina estavam lá, abraçando cunhada que também era prima distante. E Beatriz estava lá, de verdade dessa vez, não com cara de funeral, mas com tentativa genuína de aceitação. Carolina, disse ela antes de cerimônia começar, posso falar com você? A sós? Carolina hesitou, mas concordou. Elas foram para canto quieto do jardim, onde cerimônia aconteceria. Quero te dar algo, disse Beatriz. Entregou caixa pequena para Carolina. Dentro havia fotos de bebê, de Helena adolescente segurando o bebê, sorrindo através de lágrimas. É você, disse Beatriz, com sua mãe, Helena. São únicas fotos que existem de vocês duas juntas. Tirei antes dela fugir e guardei todos esses anos, porque não conseguia dar, porque doía demais. Mas você merece ter, merece saber que ela te amou, desesperadamente. Carolina olhou para fotos, viu mãe que nunca conheceu, mãe que tinha desistido de tudo para tentar mantê-la, mãe que morreu quebrada de coração. Obrigada, sussurrou, por guardar isso, por me dar isso. Devia ter dado há anos, devia ter te acolhido quando te vi pela primeira vez. Devia ter dito, você é parte de Helena que sobreviveu, e vou te amar como deveria ter amado ela melhor. Mas fui egoísta, fui amarga, e lamento mais do que consigo expressar. Não posso perdoar ainda, disse Carolina honestamente. Vai levar tempo, mas posso tentar. Posso tentar construir algo novo. É tudo que peço. A renovação de votos foi linda. Carolina e Pedro ficaram de mãos dadas e repetiram promessas, mas dessa vez com significado mais profundo. Escolho você, disse Pedro, sabendo toda a verdade, toda a complicação, toda a história. Escolho você não apesar disso, mas incluindo isso, porque tudo o que você é, incluindo dor, incluindo passado, incluindo conexão familiar que não sabíamos, faz você quem você é. E eu amo quem você é. Carolina respondeu. Passei vida achando que não tinha raízes, que era órfã em espírito mesmo tendo mãe adotiva maravilhosa. Mas agora sei. Venho de Helena. Venho de amor tão forte que ela desafiou família para me manter. E venho de Vera, que me acolheu quando ninguém mais faria. E agora escolho você. Escolho construir família nova, mantendo memória da antiga. Não havia olho seco. 1 ano após renovação, Carolina estava grávida. E quando descobriram que seria menina, decisão foi óbvia. Fê Helena, disse Carolina. Nome dela vai ser Helena, em homenagem à minha mãe, a mulher que me amou o suficiente para me salvar. Beatriz chorou quando soube. E quando o bebê nasceu, quando Carolina colocou Helena nos braços de Beatriz, algo curou. Não completamente, mas algo. Ela tem olhos da minha irmã, disse Beatriz chorando. Helena teria amado conhecê-la. Ela conhece, disse Carolina. De onde quer que esteja, ela conhece. 5 anos após o casamento e revelação, Carolina e Pedro tinham 2 filhos, Helena de 4 anos e Bruno de 2. Viviam vida relativamente normal. Terapia ainda era parte da rotina, assim como conversas honestas sobre como navegar relacionamento incomum. As crianças vão saber, perguntou Pedro um dia, sobre nós, sobre conexão familiar? Vão, quando forem velhas o suficiente para entender. Porque não vamos guardar segredos. Segredos destroem. Honestidade cura. Mesmo que honestidade seja complicada, especialmente quando é complicada. Beatriz tinha se tornado avó presente, não perfeita. Ainda tinha momentos de julgamento, de controle, mas tentava. E Carolina aceitava a imperfeição, porque entendia. Entendia que Beatriz carregava própria dor, própria culpa. Dona Vera também era presença constante. A avó que tinha criado Carolina, agora ajudando a criar netos.
E havia harmonia estranha entre Vera e Beatriz, duas mães de Carolina, de formas diferentes. Obrigada, disse Beatriz para Vera um dia quando estavam juntas vendo crianças brincarem. Por ter amado ela quando eu não consegui. Por ter sido mãe que ela precisava. Você era jovem. Estava lidando com própria perda. Não posso te culpar por ser humana. Posso, e faço, mas estou tentando fazer melhor. 10 anos após o casamento, em aniversário de 10 anos, Carolina e Pedro estavam no mesmo café onde tinham se encontrado pela primeira vez. Encontro casual de amigo em comum que mudou tudo. Se pudesse voltar, perguntou Carolina, sabendo tudo o que sabe agora, toda a complicação, toda a dor, você ainda me escolheria? Pedro não hesitou. Sim, 1000 vezes sim, porque você me fez melhor. Me ensinou que família não é só sobre sangue ou nome, é sobre escolha, sobre aparecer, sobre amar mesmo quando é difícil. Mesmo que sejamos primos, primos distantes que se encontraram por acaso e se apaixonaram antes de saber. Nada disso muda o que temos, o que construímos. Sua mãe finalmente concordaria com você agora. Ela concorda, finalmente. Levou 10 anos, mas chegou lá. Porque Beatriz tinha chegado, tinha aceitado, tinha pedido desculpas 1000 vezes e continuaria pedindo. Tinha abraçado Carolina não apenas como nora, mas como sobrinha, como parte de Helena que sobreviveu. 15 anos após casamento e revelação, Helena, filha de Carolina e Pedro, tinha 15 anos, mesma idade que sua avó homônima quando engravidou, e num dia desses fez pergunta difícil. Mamãe, é verdade que você e papai são primos? Carolina respirou fundo. Sabiam que esse dia viria. Primos distantes. Descobrimos só depois de casar. E isso não é estranho? Era. Mas amor é amor. E família é complicada. Você vai entender um dia. E eu? Sou o resultado de incesto? Não, não é incesto. Primos de segundo grau podem casar legalmente. E você é resultado de amor. Amor complicado, mas amor real. Helena processou isso. E minha avó biológica? Helena original? Quem era ela? Carolina contou. Contou a história toda. Sobre Helena adolescente que engravidou, que desafiou família, que morreu jovem e quebrada. Sobre Beatriz que carregou culpa. Sobre Vera que acolheu o bebê que não era dela. Sobre amor em formas diferentes. Nossa família é bagunça, disse Helena quando a história terminou. Mas é nossa bagunça. E tem amor no centro dela. Amor imperfeito, mas amor. 20 anos após casamento, que quase foi destruído por carta. Todos reunidos para a celebração de aniversário de casamento. 2 décadas de amor, luta, terapia, perdão, crescimento. Beatriz, agora com 78 anos, puxou Carolina de lado. Ainda penso naquele dia, disse ela. No dia que te dei carta. E me arrependo. Todos os dias. De como fiz. De quando fiz. Eu sei. Mas não me arrependo de ter contado verdade. Porque verdade, por mais dolorosa, era necessária. Concordo. Forma foi cruel. Mas verdade. Verdade era importante. Você me perdoou? Carolina pensou honestamente. Perdoei? Não completamente. Ainda dói. Ainda há cicatrizes. Mas entendi. E construí algo com esse entendimento. Então talvez perdão não seja a palavra certa. Talvez seja aceitação. Aceito aceitação. Durante discurso de aniversário, Pedro falou: há 20 anos casei com o amor da minha vida, e na noite de núpcias recebi carta que destruiu tudo o que achava que sabia. Carta que revelou que minha esposa era minha prima, que tudo era mais complicado que imaginava. E pensei que estava acabado. Pensei que amor não sobreviveria à revelação. Ele olhou para Carolina. Mas sobreviveu, porque amor real sobrevive verdade. Amor real cresce através de complicação. E nos últimos 20 anos construímos algo incrível. Não apesar de verdade, mas com verdade. Família complicada, mas família real. Carolina adicionou: passei vida achando que não tinha raízes, e então descobri que tinha, apenas não sabia. Venho de Helena, mãe que me amou o suficiente para me salvar. Venho de Vera, mãe que me escolheu quando ninguém mais faria. E venho de Beatriz, tia que lutou com próprios demônios, mas eventualmente me acolheu. E dessas 3 mulheres aprendi.
Família é complicada. Amor é imperfeito. Mas vale a pena. Sempre vale a pena. Não havia olho seco na sala, porque no final, história não era sobre carta que destruiu tudo. Era sobre amor que sobreviveu destruição. Sobre família que se reconstruiu através de honestidade, por mais dolorosa. Era sobre Beatriz aprendendo que crueldade não protege, que amor exige coragem e que perdão é processo, não momento. Era sobre Carolina descobrindo que tinha raízes, raízes complicadas, mas raízes reais, e que podia honrar todas as mulheres que a moldaram. Era sobre Pedro escolhendo amor sobre lógica, escolhendo complicação sobre perfeição, escolhendo verdade sobre fantasia. E era sobre Helena, duas Helenas, uma que morreu muito jovem, outra que carregava seu nome, sobre legado de amor que transcende morte, tempo, complicação, porque família não é simples, amor não é limpo, verdade não é fácil, mas vale a pena. Todo momento difícil, toda lágrima, toda conversão dolorosa, vale a pena porque no final, estar junto, realmente junto, com verdade completa, é melhor que qualquer fantasia. E essa era a história deles. Imperfeita, complicada, real e perfeita exatamente por isso. Comenta aqui embaixo, verdade vale, para que eu saiba que você chegou até o final desse vídeo e vou marcar seu comentário com um coração especial. E se a história de Carolina e Pedro te emocionou, eu tenho outra ainda mais surpreendente para compartilhar com você. É só clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e eu te conto tudo. Um grande abraço e até a próxima história emocionante. Tchau, tchau.